Olá pessoal, alegria de novo, mais uma vez com vocês aí, para continuarmos aí a nossa saga, rumo aí à aprovação nos concursos públicos de um modo geral. Eu quero que você, que fica aí colado na gente aqui no Monster, seja bem-vindo, tá legal? Espero que você curta aí as nossas aulas, nossas dicas, compartilhe os nossos vídeos, deixe seus comentários aí. Tá legal? Interaja com a gente aí. Sejam todos bem-vindos, de onde você estiver assistindo essa aula, essa disciplina. Seja bem-vindo aqui conosco, tá legal? Lembrando que é tudo nosso. E é isso aí, cola na gente aí que tudo vai dar certo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ednei, professor Ednei. E eu trabalho a matéria de Direito Penal. E hoje nós vamos falar dos crimes contra a vida, não é legal? Então é isso aí, tenho certeza que você que está se preparando aí para o concurso público da área de segurança, eu vou ler para você aqui no edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha para você ver quais são as matérias. Direito Penal, título 1, aplicação da lei penal, título 2, do crime, título 3, da imputabilidade penal, título 4, do concurso de pessoas, título 5, das penas, capítulo 1, das espécies de pena, capítulo 2, da cominação das penas, capítulo 3, da aplicação da pena, título 4, das medidas de segurança, título 6, das medidas de segurança, título 8, da extinção da punibilidade. E na parte especial, nós temos o título 1, dos crimes contra a pessoa, que abarca justamente isso que nós vamos estudar hoje. Temos ainda o título 2 dos crimes contra o patrimônio, título 4 dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, capítulo 1A da exposição da intimidade sexual, capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável, título 10 dos crimes contra a fé pública. Importante isso aí, vamos abrir um capítulo aqui, um tópico só para falar sobre isso nos próximos dias aí, vamos estar gravando essas matérias aí, tá legal? No capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público, né? Das licitações, crimes contra as licitações. Título 11 dos crimes contra a administração pública, capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, capítulo 2B dos crimes em licitações e contratos administrativos. Então veja bem, como é amplo o direito penal no concurso público da área da segurança. Então você que está aí nessa pegada aí para o concurso público, não dá mole não, porque o negócio não é brincadeira, você tem que levar muito a sério os seus estudos para você focar mesmo e chegar lá no dia da sua prova, arrebentar, falou? Pessoal, hoje nós vamos falar dos crimes contra a vida, especialmente nós vamos falar de 3 tipos de crime, de um crime que se desdobra em 3, né? É o crime de homicídio, olha aí, homicídio, tá legal? Aonde está a previsão, professor Ednei? No Código Penal. A previsão está no artigo 121. Artigo 121 tem lá a previsão, a tipificação do crime de homicídio, que eu quero ler para você aqui já. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Pronto, está tipificado o crime. Artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Pronto, definiu o crime de homicídio. Então aparece aí a possibilidade do Estado punir os infratores do artigo 121. Gente, é importante nós entendermos o seguinte, dentro do crime de homicídio, nós temos 3 espécies de homicídio em si, né? Aqui falando exclusivamente do artigo 121. Nós não vamos falar hoje, nós não iremos falar do feminicídio. Feminicídio, não. Nós não vamos falar desse crime, que é uma modalidade especial que entrou aí no artigo. Nós vamos falar exclusivamente do homicídio.
Homicídio do artigo 121, nós temos o que aqui? O homicídio simples. Tá legal? Que é justamente o que nós vamos abordar hoje nessa aula em especial. Ah, professor, é tão simples esse crime de homicídio, matar alguém, pena de X a X anos, etc e tal. Você vai ver que o negócio é bem mais complexo, tá legal? Ah, professor, você está me assustando. Não, eu não quero que você se assuste. Presta bem atenção, a pior coisa do mundo é você ir para um exame, para uma avaliação despreparado, o que é o que nós não queremos aqui. A gente quer que você conheça bem a matéria, nós queremos passar para você da melhor maneira possível, da maneira mais sucinta, direta, objetiva, né? Para que você chegue lá tranquilo. Quando você chegar e se deparar com a questão, opa, lá no Monster, professor Ednei, Direito Penal, abordou isso aí, fechou, é tudo nosso aqui, vai dar tudo certo. Então nós temos dentro do homicídio, nós temos o homicídio simples, nós temos ainda o homicídio que nós chamamos de privilegiado. Opa! Homicídio privilegiado, professor. Beleza? Vamos falar dele também numa aula especial. E temos também o homicídio na sua modalidade qualificada. Tá legal? Qualificada. Professor, e qual a diferença desses homicídios? Olha aqui para você entender a importância. Aqui, homicídio simples tem uma pena abstrata X. Aqui tem a mesma pena em abstrato para o crime simples, porém com a possibilidade de atenuante, diminuição da pena. Tá legal? Enquanto que aqui nós temos a qualificadora, que é o quê? Aumenta o crime. Olha para você ver. No crime de homicídio simples, qual que é a pena? Detenção. De homicídio simples, nós temos a pena de detenção de reclusão de 6 a 20 anos. Olha aqui, ó. De 6 a 20 anos de prisão. Tá legal? Olha para você ver. Professor, e no homicídio privilegiado? Nós temos a pena de 6 a 20 anos. Olha, professor, não mudou nada não? Mudou, ué. Por quê? Porque aqui tem uma previsão que o juiz pode reduzir essa pena aqui, ó. Quem é condenado no crime de homicídio, na modalidade privilegiada, ele tem a possibilidade do juiz reduzir aqui, ó, de 1/6 a 1/3, da pena. Olha aí, tá vendo que interessante? Ao passo que aqui não, ó, na modalidade qualificada, a pena aqui em abstrato ela é de 12, do homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Olha que doideira aqui, ó. Pena de 12 a 30 anos. Olha que coisa terrível que nós temos aqui. Tá legal? E aqui você ainda tem, não pode esquecer o seguinte. Aqui nós temos no homicídio simples e no homicídio privilegiado, não incide aqui, olha para você ver, aqui nesse crime e nesse crime, não incide o quê? A hediondez. Hediondo. Não hediondo, olha aí. Não hediondo. Ok? Professor, e qual que é a diferença? A diferença você vai encontrar lá na Lei de Execução Penal. A Lei 7.210, a partir do artigo 112, você vai ver como é que o bicho pega. Qual que é a diferença de ser condenado em homicídio simples, em homicídio privilegiado e em homicídio qualificado. Tá legal? E agora tem o pacote anticrime, né? O pacote anticrime que veio aí, ó. Anticrime. Rapaz, o bicho pegou mais ainda. Aqui, ó. No pacote anticrime, ainda ficou pior a situação. Porque antes, você tinha aqui a possibilidade de cumprir 1/6 da pena, né? Hoje não tem mais essa possibilidade. E o cidadão que é condenado aqui
com esse crime aqui, crime hediondo, às vezes ele pode chegar aqui a cumprir 70% da pena. Já pensou? Que doideira! Que é isso? Então é importante que se observe isso. Professor, e como é que pode cair na minha prova do meu concurso público? O que vai cair? Pode cair assim, no crime de homicídio, com previsão no artigo 121. E aqui nós temos ainda, só para não esquecer, nós temos ainda o homicídio culposo, tá, pessoal? Culposo. Homicídio culposo. Alguém morreu por negligência, por falha, por falta de técnica, né, por omissão. Alguém veio a perder a vida. Então nós estamos diante de um homicídio culposo. Tem outra previsão que nós também daremos uma aula especial sobre isso, né? Uma dica para você aí. Professor, então como é que a banca pode cobrar de mim lá para o meu concurso público? A banca pode cobrar para você sim. Nos crimes de homicídio, quais são os crimes que em qual crime de homicídio não incide o caráter, não incide a modalidade hediondo? Aí vai aparecer as previsões para você lá. Homicídio comum, que é o homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio culposo e homicídio qualificado. Marque lá. Aí você vai marcar quais são as modalidades que não incide, não fica configurado um crime hediondo. Você vai fechar aqui, ó. Artigo 121. Homicídio simples não é hediondo. Verdadeiro? Homicídio, artigo 121. Parágrafo 1º, homicídio privilegiado. Opa, não é hediondo. Homicídio qualificado é hediondo, você não marca. Então isso pode cobrar lá no seu exame, na sua prova. Fechou? Então veja bem, nós vamos abordar agora nessa aula apenas o homicídio simples, tá legal? Vamos deixar para uma outra aula o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado e também o homicídio culposo, e também iremos falar do feminicídio. Tudo isso é importante, tá legal? Eu vou sair da tela um pouquinho, você dá um print aí, pá. Legal? 1, 2, 3, fechou? Tudo nosso, estamos de volta. Cola aí. Beleza! Gente, você aí, comenta aí nos comentários de onde você está assistindo as nossas aulas aí. Comenta aí de que lugar do Brasil você está assistindo, né? É importante. Professor, em qual área que você atua? Eu sou advogado, pessoal. Tá legal? Eu sou advogado da área criminal. Eu atuo no júri, no tribunal do júri. Sou um advogado que se chamado de criminalista. Olha aí. Criminalista. Opa! Então é isso aí, tá legal? Espero que a gente fale em algum momento do tribunal do júri, que é um rito especial. Tá bom? Então é isso aí para quem não me conhece. Tá legal? É uma alegria. A gente lida aí diretamente com a promotoria criminal, com o delegado de homicídio, né? O pessoal da investigação lá, delegacia de homicídios, crimes contra a vida. Atuamos aí também em crimes de tráfico de droga, roubo, furto, homicídio, feminicídio, latrocínio, né, pessoal? Nós aí patrocinamos a defesa aí dessas pessoas. Lembrando o seguinte, advogado, só uma dica aí, advogado não defende pessoas, defende direito, tá legal? O direito é comum a todos nós. E para mim é uma alegria ser advogado, tá bom? Então vamos lá falar de homicídio simples. Homicídio simples. Simples. Artigo 121. Artigo 121 do CP. Código Penal. Tá legal? Beleza? Fechou? Qual que é a previsão? Pena. Qual que é a pena? Pena é de reclusão. Ó, pena de reclusão. O que é pena de reclusão? Regime fechado, tá, gente? Ó, pelo amor de Deus.
reclusão. Significa regime fechado, tá bom? Pena de reclusão de 6, olha aí, de 6 a 20 anos. Beleza? Pena reclusão de 6 a 20 anos, tá legal? Professor, quando é que ocorre um homicídio? Nós vamos falar primeiro do bem jurídico tutelado. Para quem acompanha minhas aulas aí sabe que eu abrevio sempre aqui, ó. Bem jurídico tutelado, protegido, né? Guardado, guarnecido, amparado. Já vai outra dica aí, se a banca te perguntar o que esse crime tipificado no artigo tal tutela, você tem que saber. Bem jurídico tutelado nesse crime do artigo 121 é o quê? A vida. Olha aí, que coisa simples. Se cair na sua prova, qual bem jurídico tutelado no crime de homicídio com previsão no artigo 121? Aí você vai lá e põe a vida. O bem jurídico tutelado é a vida. Tá legal? Pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo do crime de homicídio simples. Vamos lá. Sujeito ativo, ou seja, aquela pessoa que comete o crime, né? E sujeito passivo. Sujeito passivo, aquele que recebe a ação do infrator. Aqui, olha para você ver, tanto no crime, tanto o sujeito passivo como o sujeito ativo, eles podem ser quem? Imagina quem pode ser. O óbvio, né? Qualquer um. Olha aí. Qualquer um, basta estar vivo para ser o sujeito ativo do crime de homicídio, como está vivo para ser o sujeito passivo também do mesmo crime. Professor, qualquer um pode cometer o crime? Qualquer um. Qualquer um pode cometer o crime. Professor, é só o maior de idade, de 18 anos, 21 anos, comete o crime de homicídio? Não, pessoal. Qualquer um pode cometer. Olha a pegadinha. Já pensou se a banca, ela pergunta para você assim... uma criança, um garoto de 14 anos, ele disparou a arma de fogo do seu pai contra o seu amiguinho de 13 anos, vindo a matá-lo. Que crime ele cometeu? Aí vai estar escrito lá, ele cometeu um crime de homicídio, com certeza. Ah, mas ele vai ser punido. Aí é outra história. Se ele é totalmente imputável, se ele é semi-imputável, se ele é totalmente inimputável. Aí é outra história. Tá legal? Mas indiferente da idade, qualquer um pode ser o sujeito ativo do crime de homicídio, como também pode ser o sujeito passivo. Tá bom? Vou sair da frente aqui. Você printa a tela aí, tá legal? E vai repetindo, baixa essa aula aí no seu notebook, no seu computador, no seu celular, enfim, no seu tablet, manda ver. Beleza? 1, 2, 3, fechou, tô de volta. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Professor, dá exemplo. Eu gosto de exemplo. Eu também gosto de exemplo, pessoal. Né? Quando é que ocorre um crime de homicídio simples? Quando ocorre um crime de homicídio simples? Veja bem, o rol de crimes de homicídio qualificado, ele é taxativo. Ele está no artigo 121. Ele está no artigo 121, a partir do parágrafo 2º, o homicídio qualificado. E ali estão todas as modalidades do crime de homicídio qualificado. Ou seja, aquilo que não estiver ali significa que é um homicídio simples. Tá legal? É homicídio simples ou é homicídio privilegiado ou é homicídio culposo ou ainda um feminicídio. Tá bom? Então nós estamos falando do crime de homicídio simples. Quando é que ele ocorre, professor? Imagina um exemplo. 2 pessoas estão no bar. 2 pessoas no bar. Olha aqui, 2 pessoas no bar. 2 pessoas
pessoas no bar. Olha aí. Tomando uma cerveja. Certo? 2 pessoas estão no bar tomando uma cerveja. Elas fazem isso todo dia. São colegas de trabalho, são vizinhos, são pessoas que se conheceram naquele bar e todo dia um sai do trabalho de um local, o outro sai de outro e eles se encontram ali. E eles vão tomar ali uma cerveja, tomar uns aperitivos, né? Comer ali um torresmo, um salgado, enfim. E de repente eles começam a discutir. Imagina, essas 2 pessoas então, elas começam a fazer o quê? Elas começam uma discussão, olha aí. Começam uma discussão. Discussão. Opa! Né? Por qual motivo, professor? Por motivo mais bobo, mais banal. Elas começam a discutir. Pronto. Começam a discutir sobre o quê? Sobre política. Eu voto no fulano, você não vota, eu voto, você não vota. Começa uma discussão / política. Política, olha. Eu voto no partido tal, eu não voto. Eu voto no candidato tal, eu não gosto dele e tal, eu gosto do outro. Então começa essa discussão. Uma dessas pessoas aqui, ela está o quê? Armada. Ela está de posse, olha aí, posse de uma arma de fogo. Vou botar aqui uma arma de fogo, arma simples. Vamos deixar sua arma aí. Pode ser tanto de fogo, como pode ser uma arma chamada, classificada como arma branca, não interessa. E de repente, uma dessas pessoas aqui, ela então se sente ofendida pelo que o outro fala e fala, quer saber? Eu vou resolver essa parada agora. Ela saca da arma e atira na cabeça. De posse de arma, ela efetua um disparo. Olha aí. Um disparo. Ela efetua um disparo que acaba resultando no quê? Na morte do outro cidadão. Olha aí. Que estava com ele. Olha para você ver, foi uma discussão banal. Não houve uma premeditação. Não ocorreu um fato específico. Não foi a traição, não foi a emboscada. Um sentado do lado de cá, outro sentado do lado de lá da mesa. Começa a discussão, saca da arma e matou. Disparou a arma de fogo. Depois ele fala, rapaz, eu fiquei nervoso no depoimento que dá para a autoridade lá. Eu fiquei nervoso e acabei cometendo aí esse ato insano, impensado e tal. E pronto, hoje estamos diante de um homicídio simples, olha para você ver. E agora essa pessoa foi presa em flagrante e se dará o devido processo legal, vai acontecer persecutium criminis, né? A persecução criminal, que depois irá culminar com a persecutium processual, a persecução processual, que irá culminar com o julgamento no tribunal do júri, porque, lembrando, homicídio simples, competência, olha aqui, tribunal do júri. Opa! E aqui eu já dou uma dica para você, Professor, qual que é a diferença do crime julgado pelo tribunal do júri e julgado pelo juiz comum, o juiz de direito? Né? Qual a diferença? Aqui nós estamos diante de uma imposição, olha aqui, essa imposição do tribunal do júri, ela é o quê? Constitucional. Constitucional. Por quê? Por força da Constituição. Olha para você ver, não há lei extravagante, não há lei especial que vai regulamentar. A própria Constituição, ela diz que os crimes cometidos com dolo, olha aqui, com dolo. Os crimes cometidos com dolo são de competência do tribunal do júri. E qual que é a diferença? Aí há de se respeitar a soberania do júri. Qual que é a diferença, professor? Num crime, por exemplo, o crime de latrocínio, quem é que julga? O juiz comum, o juiz de direito. Mas a pessoa não morreu, professor? Morreu. Só que é um crime que o delegado da autoridade de polícia investigou, ele indiciou e o Ministério Público denunciou como sendo latrocínio. Então não é homicídio, é um latrocínio. A diferença. Nós vamos falar depois também
numa possibilidade. Acho que até falamos, tem vídeo nosso aí, pesquisa aí, falando sobre o crime de latrocínio. Então, no homicídio, no crime de competência do juiz de direito, não é apreciado pelo tribunal do júri. E o crime do tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, sendo julgado pelo tribunal do júri, é simples, olha aqui. No crime comum, que é de competência do juiz de direito, apenas uma pessoa, ou seja, o juiz, ele dá a sentença, ele reconhece o crime e ele sentencia, né? Ele reconhece o crime. Agora, nos crimes dolosos contra a vida de competência do tribunal do júri, nós temos 7 jurados, olha aí, que agora, uma vez convocados, se apresentam, são sorteados ali, são recepcionados pela acusação na pessoa do promotor e pela defesa na pessoa do advogado, constitui então o conselho de sentença. Uma vez constituído o conselho de sentença, está instaurado o tribunal do júri, aonde 7 pessoas irão condenar ou absolver aquela pessoa do crime de homicídio. Tá legal? Então é isso. Vou sair da frente, você rapidamente printa. Vamos lá? 1, 2, 3, pá! Fechou? Estamos de volta. Então, basicamente, pessoal, é claro que você pode se aprofundar mais aí no crime de homicídio simples. Tem mais coisas que nós não temos aqui tempo para falar. É só uma dica rápida aí para você pegar e aí se posicionar, tá legal? Então é isso, beleza? Vou dar uma dica para vocês aqui rapidamente, aproveitar o horário aí, fechando, vamos falar aqui da pena do homicídio simples, a pena que é de 6 a 20 anos, tá legal? Opa, beleza? É tudo nosso, fechou, tudo nosso. Homicídio simples. Tá legal? Ok? É isso aí, pessoal. Então vamos lá, continuando. Uma super dica para você aí. Homicídio simples. Pegar de novo aí. Homicídio simples. Ou homicídio
homicídio que nós também chamamos, a doutrina chama de comum, homicídio comum. Ou seja, é um homicídio que não é qualificado e também não é privilegiado. E ele ocorreu. Qual que é a pena? Reclusão de 6 pena. A pena para o crime de homicídio comum é reclusão de 6 a 20 anos. 20 anos de reclusão. Opa! Quando você lê reclusão, entenda por regime fechado. Fechou? Há uma diferença aí de crime de reclusão. Pena de reclusão e de outras penas, né? Então estamos falando de reclusão, pena de 6 a 20 anos. Imagina um cidadão que cometeu um homicídio simples, foi julgado e condenado por esse crime a 10 anos de prisão. Exemplo, 10 anos. Eu gosto de dar exemplo, tá, pessoal? 10 anos de reclusão. O conselho de sentença foi instado, apreciou a denúncia e, ao final, quando respondeu aos quesitos do magistrado, que é o presidente do tribunal do júri, se o réu era culpado ou inocente, então eles disseram, por maioria de 4, que ele é culpado. Então o juiz agora vai aplicar a pena. O juiz vai observar o que para aplicar a pena a essa pessoa que foi condenada por homicídio? Ele vai ficar atento lá aos requisitos do artigo 59 do Código Penal. Deixa eu ler para você aqui, que interessante. Olha para você ver. Da aplicação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Olha que interessante. Estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então veja bem, nós chamamos aqui, são as circunstâncias judiciais favoráveis, né? Nós, advogados e juízes e promotores, consideram o artigo 59 as circunstâncias jurídicas, as circunstâncias jurídicas. Olha que interessante. Ou seja, jurídicas. A circunstância jurídica de quem? A condição jurídica de quem? Do condenado. Agora veja bem, ele já foi condenado. Ele não é mais apenas acusado, agora ele já é um condenado, não é mais apenas réu. Olha para você ver, aqui eu já aproveito para dar uma dica para você fechar, para você dominar. Em sede policial, nós temos o que lá? Um indiciado ou um investigado. Ou seja, o delegado da autoridade policial está investigando a pessoa, qualquer um pode ser alvo de uma investigação, ele figura no inquérito como investigado. O delegado concluiu pela autoria do crime, daquela pessoa que outrora antes era investigada. Então agora ele é o quê? O delegado o indicia no inquérito, ele é o quê? Um indiciado. Olha a diferença. O inquérito chega lá na promotoria criminal. Promotor, então, ele entende que deve denunciar aquela pessoa que foi indiciada. Olha para você ver, investigada, indiciada, fase policial. Agora chega na fase da promotoria criminal, ele pode ser o quê? Um denunciado. Ele denuncia o promotor para a justiça. O juiz, então, recebe a denúncia. Olha, investigado, indiciado, denunciado e agora nós temos um réu. Lá na justiça ele é réu. Beleza? O juiz comum, o juiz criminal, né? Tem comarca que só tem um juiz, então ele é um juiz polivalente, ele é tudo lá, né? Muitas funções lá o juiz. Então veja bem, ele é juiz de todas as áreas, inclusive ele faz até o trabalho de juiz federal, dependendo da comarca dele lá. Então veja bem, ele pronuncia, é uma sentença.
uma sentença de pronúncia. Ó, que legal. O juiz de direito, ele é o mesmo juiz do júri? Não. A competência dele é juiz criminal. Então o juiz criminal, ele pronuncia. Pronunciou, ele pronuncia para onde? Esse pronunciar é mandar. Ele manda para o tribunal. Tribunal do júri. Olha aí. Tá acompanhando? Vamos lá de novo para te ajudar. Na fase policial, ele é investigado, indiciado. Na promotoria, ele é denunciado. O juiz recebeu denúncia, ele é réu, torna-se réu. O juiz pronunciou ele para o tribunal do júri. O júri, então, determinou que ele é culpado. Ele torna-se o quê? Condenado. Opa! Condenado. Tá acompanhando? Condenado. Certo? Então, veja bem. Vamos lá? Eu vou, então, vou apagar para você. É melhor, dá um print aí. 1, 2, 3, pá, voltei, tudo nosso. Isso aqui é importante. Essa dica é super importante e vai te ajudar muito aí na sua trajetória para ser aprovada aí nos concursos públicos. Pode ter certeza, é importante você dominar esse momento processual. Entendeu? É importante. Vamos lá? Rapidamente. Nós temos aqui na fase policial. Fase policial. Professor, eu já sei disso, beleza. Mas tem muitos colegas aí que estão estudando que não sabem, então eu estou falando para eles. Você que sabe, nota 1000. Para você que não sabia, fique sabendo. Cola em nós aí que é tudo nosso. Na fase policial, que também é a fase chamada de investigativa. Investigativa. Certo? Aqui vale tudo, tá, pessoal? Essa fase aqui é cruel, essa fase aqui, já tivemos uma aula sobre isso, tá? O inquérito policial, ele não admite contraditório. Isso aí é outra aula, e o policial aqui, manda ver. Nessa fase aqui, nós temos a pessoa, ela é o quê? Ela é investigada. Investigada. Opa! O delegado investigou, a autoridade policial investigou, concluiu pela autoria. Então ele passa a ser o quê? Um indiciado. Indiciado. Legal? Então presta atenção. Se cair lá no seu concurso público assim, na fase na fase policial, também a fase de investigação, a fase investigativa, a pessoa ele é réu, acusado, indiciado ou investigado. Opa! Você vai meter aqui, opa! O professor Ednei falou que na fase policial, na fase investigativa, o cidadão lá, a pessoa, ele é um investigado ou indiciado. Ele figura como criminoso? Não, ele é apenas investigado e indiciado. Legal? Então você vai lá e fecha tudo. Legal? Você marca rapidamente, vamos lá. E na fase de apreciação, fase do MP, Entende-se, Ministério Público, tá legal? Ele é o quê? A pessoa na fase do Ministério Público, ele é o quê? Ele passa a ser um denunciado. Denunciado. Opa! Vai cair lá na prova, no seu exame. O Ministério Público, ele investiga, o Ministério Público, ele indicia ou ele denuncia? Aí você vai lembrar, poxa vida, o professor Ednei falou que na fase do MP lá, o Ministério Público, ele não investiga. Embora ele tenha essa prerrogativa em alguns casos, especialmente do Grupo GAECO, né? Ele pode instaurar o PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal, vamos falar disso numa aula especial. Mas aqui, especificamente, falando que ele é o quê? O Ministério Público, ele investiga, ele atua como investigador ou ele atua como o denunciante? Ele é o cara que denuncia.
Então, a pessoa em face do Ministério Público, promotor de posse do inquérito, ele propõe a ação penal, olha aqui, ação penal. E falando de homicídio, é uma ação penal, olha que interessante, ó, linkando tudo, fechando para você ficar 1000. Ação penal incondicionada. Incondicionada. O que significa isso? O Ministério Público, o doutor promotor, não pode abrir mão de denunciar. Tá legal? Ação penal incondicionada à representação. Representação. Então, veja bem, se cair na sua prova lá, na fase, o delegado, ele denuncia ou ele investiga a pessoa? Você vai falar o quê? Espera aí, na fase de investigação, investigado, indiciado, opa, não, na fase da polícia, o delegado investiga. O promotor, ele indicia, olha a pergunta, cara, você tem que ser aqui, as pegadinhas tá ali, ó, entre linhas, se você vê, né? Se cair assim, o Ministério Público, ele indicia ou denuncia o investigado? Peraí, investigado, denunciado, peraí, não, o investigado, ele é indiciado pela autoridade policial e depois denunciado pelo MP. Tá linkando? Cara, quando eu estudava isso aí, cara, quando eu dominei essa pegadinha, ficou tudo mais fácil. Eu chamo isso de momento processual. Ó, momento processual. Rapaz, quando você dominar esse momento processual aqui, a sua vida vai... 80% dos seus problemas vão ser resolvidos, eu te garanto. Quando você identificar esse momento processual. Tem muitos slides aí, material na internet, eu te aconselho a pegar. Tem uns quadrinhos lá, que tudo isso que eu estou falando está lá especificado. Indiciamento, denúncia, réu, condenado, está tudo lá assim, ó. Puf, aí aquilo, depois que você memorizar, fechou. Entendeu? Então, na fase do MP, você identificou o momento processual, a sua vida está resolvida. Então, na fase da polícia, você tem o investigado e o indiciado. Na fase, quando o Ministério Público está com inquérito, ele pode denunciar ou pedir também a absolvição do acusado, mas ele tem que se manifestar. Certo? Agora estamos falando do crime de homicídio. Ele foi para o júri, o juiz... ele pronunciou ele para o júri, o conselho de sentença foi instado a se manifestar, ocorreu ali o momento da acusação, o momento da defesa, o juiz quisitou ali, o conselho de sentença, os 7 juízes, olha aqui, 7 juízes, tá? Lá eles ganham esse título, são juízes de fato e por imposição constitucional de direito também. Os 7 jurados, eles então entenderam pela culpabilidade, ele é culpado sim, então agora nós temos o quê? Uma pessoa culpada, que será o quê? Sentenciada pelo juiz do tribunal, quem aplica a sentença é o juiz, ó, sentença, professor, quem dá a sentença no crime de homicídio não é o conselho de sentença, não. Presta bem atenção. A competência do conselho de sentença, dos jurados, é somente dizer ele é culpado ou ele é inocente, certo? Uma vez reconhecendo a sua culpabilidade, e aí diga-se, há que se respeitar a soberania do júri, né? Os vereditos do júri têm que ser respeitados, por força constitucional, o juiz então tem que fazer o quê? Aplicar a pena. A pena não é aplicada pelo conselho de sentença, a pena é aplicada pelo juiz. Tá legal? Então veja bem, vou sair da frente, 1, 2, 3, voltei, vou apagar rapidamente. Pessoal, eu sou dinâmico assim mesmo, porque senão as horas viajam, tá legal? A gente não consegue... aproveitar o máximo das aulas aí, o tempo já está passando, você vê que a gente já tem aí quase 50 minutos de aula, voa,
para falar apenas de um crime de homicídio simples comum, né? Beleza. O juiz então condenou essa pessoa aqui a 10 anos. O tribunal do júri reconheceu a culpa e o juiz condenou a 10 anos. O juiz então observou que ele é primário. Aí aqui que vem a grande pegadinha, que pode cair lá na sua prova. Olha aqui, um exemplo. O juiz, veja bem, imagina a sua prova. Quem aplica a pena do condenado por homicídio simples? Aí eles vão dar lá para você, podem dar, né? Já pensou? O júri, botar assim, o conselho de sentença. Tudo pegadinha, gente. Vocês têm que dominar isso, cara. O direito penal é isso. O conselho de sentença. Tem gente que vai para a prova sem saber dessas coisas. Aí chega lá, sobra igual giló na janta. Entendeu? Um exemplo lá no seu concurso público. Quem aplica a pena para o condenado no crime de homicídio pelo tribunal do júri? Imagina, o conselho de sentença, o Ministério Público, imagina. Ministério Público. Aí vem o Ministério Público, o advogado, olha para você ver, advogado aplicando pena, advogado. E por último lá, o juiz. Quem é que aplica? Imagina se cair essa pergunta. Conselho de sentença, não. Aí você não pode confundir, porque o conselho de sentença, qual é o papel do conselho de sentença? Condenar ou absolver. Ele não tem o papel de aplicar a pena, até porque a aplicação da pena ela é técnica. Há que se observar, a nossa pena ela é trifásica. O juiz tem que observar 3 pontos fundamentais para aplicar a pena ao condenado. Então, veja bem, quem condena, reconhecendo a culpabilidade, é o conselho de sentença. Mas quem condena aplicando uma pena X anos de reclusão, mais restritiva de direito, multa, essas coisas todas, é o juiz. Então, você vai meter aqui, ó. Opa! O professor Ednei falou que no crime de homicídio, quem aplica a pena, quem dá a sentença é o juiz. O juiz que é presidente do tribunal do júri. Fechou? Dominou? Mas qual que é o papel do conselho de sentença? O papel do conselho de sentença é ouvir as teses de acusação e defesa e decidir pela inocência ou culpa. Porque o juiz vai perguntar, você absolve o acusado? Sim. Deu 4 votos, maioria, fecha-se a contagem. Importante também, tá, pessoal? Antigamente contava todos os votos, hoje não. Deu 4-0, 4 votos para absolver ou condenar, encerra-se a contagem. Tá legal? Encerra a contagem. Não precisa contar os outros 3 votos. Fechou, até porque não dá mais para verter, né? Não dá mais para reverter. Se for para absolver ou condenar, fechados os 4 votos, encerra-se. Fechou? Gente, então é isso. Homicídio simples, ele não tem muito segredo, mas é importante você assistir essa aula e ir lá para a prova e dominar tudo para você arrebentar. Tá legal? Gente, é isso aí, tudo nosso. Acompanhe aí as nossas aulas. Nos próximos vídeos aí nós vamos estar falando sobre homicídio qualificado e vamos estar falando também sobre homicídio culposo, homicídio privilegiado e também feminicídio. Você que está prestando aí, estudando para concurso público na área da segurança para a polícia militar, imagina, o primeiro contato que a ocorrência, o local dos fatos tem com o Estado é através da Polícia Militar. É o 190, o Copom, que recebe ali um chamado e a viatura é deslocada para lá. Então, eles ali têm que fazer o boletim de ocorrência, tem que preservar o local do crime, né? Para que a perícia chegue e faça o seu trabalho. Então, é muito importante, né, que você saiba dessas coisas. É por isso que é tão cobrado nos concursos públicos para a Polícia Militar e Civil o direito penal e a legislação penal extravagante. Fechou? Então é muito importante. Rapidamente, parece que eu estou dando um branco aqui de falar das penas, né, pessoal? É importante, rapidamente.
a pessoa tomou 10 anos aqui, professor, ele tomou 10 anos de cadeia, como ele matou o cara lá no bar, briga de jogo, de futebol, de política, ele tomou 10 anos de cadeia. Ele vai cumprir quantos anos de pena? Então veja bem, a nova lei aí, pessoal, a lei que entrou em vigor aí, que é a lei, ler para vocês aqui rapidamente. Estou anotando tudo aqui, pessoal, porque esse Covid, ele não é brincadeira não, tá? É o pacote anticrime, né? Ele fala desses crimes, quer ver? Artigo 112. Ele modificou lá o artigo 112 da lei 7.210, que é a lei de execução penal. Então veja bem, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. O que é? Progredir, né? Regime mais gravoso para o menos gravoso. Que será determinado pelo juiz quando o preço tiver cumprido ao menos. Aí vem lá, inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Presta bem atenção. Aí agora, ele vem, inciso 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. O que não é o caso do homicídio, né? Violência, a pessoa morreu, houve uma violência. Inciso 3º do artigo 112 da lei 7.210. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então vamos lá, para você entender. A pessoa preencheu esse requisito aqui, ele é primário, bons antecedentes, a vida pregressa dele é tranquila, né? Um vacilo lá e achou ruim e matou o cara. Foi condenado a 10 anos. Ele vai ter que cumprir, o que diz aqui o inciso 3, 25% da pena. Então você pega aqui 10 anos dividido por 4 dá 2 anos e meio. Ele vai ficar aqui, ó, 2 anos e 6 meses detido. 6 meses detido. Certo? Ele preencheu esses requisitos, então ele vai progredir para o regime. Qual que é o regime? Semiaberto. Semiaberto. Aqui era o fechado. É por isso que as pessoas ficam indignadas aí com a nossa legislação, né? E aí as bancas aproveitam essa indignação que nos é natural, todo mundo fica indignado. Como uma pessoa mata alguém e fica só 2 anos e meio preso? Antigamente era pior, cumprir era 1/6, né? Saía aí com 2 anos, 1 ano e 8 meses, já estava na rua numa pena de 10 anos. Agora aumentou lá, piorou um pouco, aumentou aí uns 8 meses, 7 meses da pena. Se ele for primário, bons antecedentes, essas coisas todas. Então, veja bem, a banca explora muito esse sentimento que nós temos naturalmente de achar que as nossas leis são brandas demais. Então, é isso que ele vai cumprir. Tá legal? Vai ficar preso 2 anos e 6 meses. Professor, ele vai cumprir toda a pena de 10 anos? Com certeza ele vai cumprir. Vai cumprir a pena. Se não tiver um indulto coletivo concedido pelo presidente da República, ele vai cumprir todo aí. Só que aqui, quando ele sair desse regime aqui, como diz o artigo 112, que é o mais danoso, mais gravoso para o menos gravoso, vai preencher outros requisitos, semiaberto. Depois ele vai ter o quê? O regime aberto. Ó, regime aberto. Pronto. Vai para a rua e ali vai ficar tranquilo e vai por ali vai, e é isso, e fechou. E você dominou aí o crime de homicídio simples, comum, que tem pena de 6 a 20 anos. Beleza? Pessoal, olha aí. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Assiste essas aulas aí mesmo. Compartilha os nossos vídeos, manda ver. Monster, é tudo nosso. Tchau, obrigado.